Você já parou para pensar porque a maioria dos haters aqui do meu canal, eles ficam bastante incomodados quando falamos sobre nossas origens europeias. Eles podem ser homens, mulheres, adultos, adolescentes, enfim, esquerda, direita, porém, será o que todos eles têm em comum? Talvez eu tenha a sua resposta nesse vídeo hoje. Desde pequeno, ainda na escola, eu aprendi que o Brasil herdou um certo ressentimento da colonização europeia, sempre vista como exploradora. No entanto, só fui perceber como tudo isso se tornou mais sofisticado anos mais tarde. Me refiro sim ao discurso político que se apropriou dessa história e então criou um dogma. Esse conceito de fortalecimento entre iguais, de assegurar os interesses dos iguais, é um pacto não combinado, mas as pessoas brancas asseguram outras pessoas brancas nos espaços de poder. Mas o que é dogma? Dogma vem da língua grega, significa opinião, crença, decreto. Essa última palavra tem um encaixe melhor na história do Brasil. Depois de horas e horas estudando a história do Brasil, eu percebi que quase todos os políticos usaram e abusaram da aversão contra a Europa, sempre afirmando desse modo que o Brasil jamais deveria ser colônia territorial e muito menos cultural europeia. E daí vem todo o tipo de nacionalismo chulo brasileiro e imagens artificialmente criadas, como aquele do Brasil misturado, alegre e sempre aberto a tudo e a todos. E apesar de eu já ter me dado conta há algum tempo que esse discurso caiu no gosto daquelas pessoas ditas de esquerda, porém sabendo que também muitas pessoas de direita fazem uso disso, esse discurso não foi criado pelas massas, e muito menos por pessoas ditas de esquerda ou socialistas, porque afinal, quando essa ideia surgiu, nem sequer existiam esses movimentos. Mas foi num dia, quando eu estava assistindo um documentário sobre iluminismo, que me dei conta, enfim, da extrema convergência das ideias desse movimento com as ideias propagadas no Brasil colônia. Os precursores dessa ideia anti-europeia, na verdade, foram aqueles brasileiros poderosos que mantinham a posição de ruptura com Portugal, para garantir assim evolução econômica e política, para eles, é claro, mas sem proporcionar nenhuma revolução social. E importante, os inventores dessa ideia não queriam saber do fim da escravidão e muito menos de igualdade plena a todos. Portanto, como a dicotomia direita e esquerda ainda não estava em jogo naquele período, é possível enquadrá-los em dois campos. Conservadores pela ânsia da vigência do sistema social que estava funcionando naquele período, mas liberais no sentido político. Mas eles, lá naquele período da independência, não foram os únicos políticos que tomaram proveito desse discurso pronto e dado. Uma vez que ele já estava assim, muitos outros políticos, ao decorrer da história, tomaram gosto por ele e aproveitaram dele, ainda aproveitam nos dias de hoje. E aí que caímos em uma das mentes mais brilhantes da nossa história do Brasil, quando se trata em fazer inimigos públicos: Getúlio Vargas. Eu, como gaúcho, sempre ouvi falar de Getúlio Vargas como uma figura simpática, até mesmo porque ele nasceu aqui e nós temos na tradição gaúcha uma música chamada Querência Amada, que fala, entre outras coisas, sobre Getúlio Vargas, fazendo com que ele seja um líder admirado na própria canção. A canção diz mais ou menos assim: berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos,
o céu azul do Rio Grande. Mas como sempre tudo tem um porém, eu descobri que Getúlio Vargas, no seu Estado Novo, precisava defender a tal da identidade brasileira acima de todas as outras identidades regionais. E isso também colocava na mesa a etnia. Só que mais do que fortalecer uma identidade brasileira, ele precisava, de fato, criá-la antes disso. E vamos nos lembrar que nesse período os nossos antepassados já estavam no Brasil. O sul do Brasil, onde nasci, teve uma forte imigração alemã, polonesa e italiana desde o início do século XIX. Povos dos quais grande parte da população aqui descende, inclusive eu, mas também foi o local escolhido a dedo por Getúlio Vargas para servir como exemplo daquilo que o brasileiro deve repudiar sempre: o estrangeiro, particularmente o europeu, e todas as suas características. Isso é o que eu chamo de racismo institucional. E é exatamente por isso que eu me tornei, antes de tudo, professor de língua vêneta, idioma trazido pelos meus antepassados da região do Vêneto, atual Itália, para o Brasil. A minha família sempre falou língua vêneta nos jantares, nos almoços, em família, e essa língua foi aquela que eu cresci junto com ela, juntamente com o português. Se você também tem origem vêneta, talvez, muito provável, você não saiba falá-la e talvez também ela desapareceu na sua família há muito tempo, graças ao nosso amigo Getúlio Vargas. É por isso que eu te convido a estudar língua vêneta comigo, caso você queira recuperar um pouco de todo esse estrago que o Brasil causou nas nossas origens. Para complementar, também tem o curso de italiano, inglês, latim e bergamasco. E apesar de Getúlio também ter nascido no sul do Brasil, o populista que era se apropriou dessa imagem de desvalorizar o estrangeiro e atacou de maneira veemente, utilizando como desculpa a Segunda Guerra Mundial os nossos símbolos, os símbolos dos nossos antepassados e tudo que eles trouxeram, inclusive cultura, língua, tudo, simplesmente tudo. Somou-se a isso a repressão de todos os jornais estrangeiros que existiam no país naquela época e o fechamento de todas as escolas comunitárias que tínhamos aqui. A verdadeira burrice encarnada em seu avatar predileto, de uso constante e ostensivo: a República Federativa do Brasil. Se antes, em outros tempos, nos tempos da independência, os liberais, com suas ideias vindas diretamente das lojas maçônicas, passavam esse conceito de desconforto perante o estrangeiro, agora com Getúlio essa propaganda havia se profissionalizado. A mensagem então era: ou você é brasileiro ou inimigo. Essa foi a narrativa que Getúlio Vargas utilizou para centralizar o poder do Brasil e também convencer a grande maioria da população, fazer com que a massa aceitasse as suas ideias. Ideias vazias, por sinal. Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu sim. Praticamente em toda a história do Brasil República, nunca tivemos governos assim muito diferentes. São sempre governos populistas que, por serem populistas, tentam criar uma identidade para o Brasil e para o brasileiro. E a impossibilidade de se fazer isso é tão real que não raramente os nossos governos deslizam para o autoritarismo. O Brasil já nasceu como um país imenso e, portanto, nunca teve um nós único. E exatamente por isso tivemos inúmeras guerras civis na nossa história. E em meio a toda essa complexidade, é incompreensível ver tantas pessoas vivendo assim sem saber nada sobre a sua própria história, a sua própria origem. Se você gostaria, você sente que é preciso entender um pouco mais sobre a sua própria história, então a Anexo Geno pode te ajudar. Eles vão assessorar você na análise personalizada dos seus dados brutos de DNA, entregando informações detalhadas com todo o rigor científico e com acesso liberado para você conferir os seus resultados. E claro que para ter acesso a um benefício especial lá na Anexo Geno, você precisa ter o cupom aqui do meu canal, o Lenguamare15, esse é o cupom. E depois de tudo isso eu descobri algo que você não vai nem imaginar. A nossa independência, ela nem sequer foi um movimento popular, isto é, o povo nem desejava isso. A independência do Brasil, de fato, foi tão somente um arranjo da elite brasileira com o príncipe português.
Dom Pedro I ou Dom Pedro IV de Portugal. E o que isso significa? Significa que o brasileiro nem sequer participou da construção da nação e há de se questionar se realmente ele queria isso. E o resultado, um nacionalismo sempre inventado, vindo de cima, dependente, altamente dependente de símbolos oficiais e, obviamente, de narrativas impostas. E como uma identidade unitária brasileira é muito frágil, os nossos governantes necessitam o tempo inteiro de criar inimigos públicos. Porque, obviamente, quando você tem um inimigo em comum, a população se une ao entorno disso. Sendo assim, respondendo de uma vez por todas a nossa pergunta inicial, o que todos esses haters que atacam o meu canal têm em comum? Eles são nada mais do que o processo de ideias nacionalistas implantadas pela elite. Ideias que penetraram na camada da sociedade já há séculos. Uma ideia, aliás, renovada a cada governo que passa, não importa se é dito direita ou esquerda. E é aí que eu chego à irônica conclusão que a unidade nacional brasileira jamais é construída com a inclusão, mas sempre com a exclusão de alguém. E realmente também já estou cansado de ver a fuga de muitos amigos que saem do Brasil porque não é um lugar bom para eles, segundo eles, e vão lá para o estrangeiro, para o exterior. O que é uma pena, porque muitos deles são pessoas bem qualificadas, muito capacitadas e criativas e poderiam estar desenvolvendo no país aquilo que hoje desenvolvem lá fora para outros países. No entanto, se esse também for o seu desejo, se você acha que o país não agrega muito para você por conta de todos esses fatores que já foram mencionados aqui, então eu aconselho aí o contato com a Alma Cidadania. Eles vão realizar essa conquista com você, pois é um time altamente capacitado no reconhecimento de cidadanias europeias, seja cidadania italiana, portuguesa, espanhola, entre outras. Mas é claro, se você tem receio dos custos que isso pode ter, então não esquece de mencionar para eles que chegou através do canal Lenguamare e você vai ter um benefício muito especial. Lembrando, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. E também você pode se tornar membro do Lenguamare. E para provar que tudo isso que falei não fica apenas na história, eu deixo aqui na tela um vídeo sobre uma proposta de dividir o país em dois, que foi polêmica aí na semana passada, uma proposta feita por um deputado brasileiro.